sobre uma decisão de realmente retroagir quanto ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Traz essa questão para a gente, por favor. Então, David, há alguns dias nós tivemos a decisão que a Constituição Federal havia sido alterada no seu artigo 52, inciso, salvo engano, 2º, que é das competências do Senado Federal. Entre essas competências, a situação dos impeachments dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A partir daquela caneta de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal, a leitura seria que agora esse seria um dever exclusivo, por assim dizer, uma responsabilidade exclusiva da Procuradoria-Geral da República. E o que aconteceu desde que isso foi anunciado? Todos os senadores, eu não vi um senador, mesmo senadores do governo mais à esquerda, defenderem a medida, a decisão do ministro Gilmar Mendes dentro de uma DPF do Solidariedade, do Partido Solidariedade. Teve muita repercussão, muita gente intitulou, na minha visão, corretamente, sobre a PEC da blindagem do Supremo. E agora, ontem, na verdade, o ministro Gilmar surpreendeu muita gente e revogou e restringiu esta parte, ou seja, ele atendeu uma parcela que pedia esta modificação. A decisão dele segue em outras questões, em outras restrições, que o Senado já também solicita modificação e etc., mas a parte que restringia a PGR, tirando ali a prerrogativa do Senado Federal, de fato foi alterada. Isso é uma vitória do Senado, da mobilização e de amplas críticas na sociedade civil. Mas tem um ponto muito importante da decisão liminar inicial de Gilmar Mendes, que continua em vigor e que é muito preocupante, porque é uma alteração da regra não pelos legisladores, mas pelo judiciário e, mais ainda, por aqueles que são o alvo do instrumento de fiscalização, porque estamos falando do procedimento para impeachment de ministros do Supremo. Eu estou me referindo ao quórum para abertura de processo. E por que isso é tão importante? Porque justamente fala do volume de apoio que a proposta precisa ter no Senado Federal. A previsão inicial da lei é de maioria simples, ou seja, 50% mais um dos senadores. A decisão liminar de Gilmar Mendes, que por enquanto continua em vigor, muda essa regra da maioria simples para uma maioria qualificada, ou seja, que torna esse sarrafo mais alto, torna mais difícil o início da abertura de um processo. E vale lembrar, nós nunca assistimos neste Senado a qualquer abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo. Então, algo que até hoje foi um instrumento que, do ponto de vista institucional, freou qualquer iniciativa da sociedade de processos contra ministros do Supremo, foi ainda alterado, então tornou ainda mais difícil. E isso não deve ser uma regra subordinada àqueles que são o alvo da fiscalização. Isso precisa ser definido por aqueles que têm a prerrogativa constitucional de lidar com isso, ou seja, o Senado Federal. É o Congresso Nacional que deve definir esse tipo de regra e não o ministro do Supremo. Olha, mano, eu concordo com você em umas partes aqui, mas eu acho legal pontuar para quem tá escutando, para quem tá assistindo, que apesar da gente nunca ter passado por um impeachment de um ministro do Supremo, esse ano a gente teve mais de 81 solicitações de impeachment que vieram exclusivamente ali da bancada do PL do Congresso. Então, a gente tá vendo um medir forças que está acontecendo entre Congresso e Supremo. Então, o Gilmar, apesar de ter uma mudança constitucional que ninguém esperava e que se discute constitucionalmente, eu não sou a maior especialista constitucional para falar sobre isso, mas a gente discute aqui se é um movimento de proteção do Supremo desse contraposto que está vindo aí do Congresso. Então, a gente está vendo esse medir forças de ambos os lados. Então, tem uma certa premissa por trás ali, né, dessa proteção ali de Gilmar Mendes, mas a gente também vê um Congresso que está indo para cima e a gente segue nessa rixa que deveriam ser 3 poderes que trabalham em prol do Brasil, mas que a gente está assistindo literalmente um campo de batalha.